Merece um aplauso, né? Muito bem, muito bem. Queridos, já falamos então, né, o título da mensagem de hoje, para aqueles que gostam de anotar, escrever aí, ou gravar de repente, né? Quantos de vocês sabem que as nossas mensagens são gravadas? Todos, né? Então, se você dentro de algumas horas ou alguns dias, né, tiver a curiosidade de procurar lá no YouTube, né, aba Joinville, você vai ter ali todas as nossas mensagens, estão gravadas, né? Se você tiver com saudade do pastor, do pregador, você vai poder ver ali a mensagem, está ali, certo? Uma mente brilhante assim, basta você procurar lá. E também recomendar, né, para aquela pessoa que fica procurando coisas nas redes sociais, aí fala assim, escuta, procura tal endereço lá, você vai achar uma mensagem interessante. Vamos ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Dessa maneira, né? Que grande parte da população hoje dedica alguns poucos minutos da sua vida a ficar procurando coisas nas redes sociais, né? Poucos, né? Então, já que ele vai procurar alguma coisa nas redes sociais, que tenha acesso a coisas que vão edificar a sua vida e não destruir a sua vida. Coisas que tragam bênção e não maldição. Amém? Isso aí. Bom, o título da mensagem de hoje, então, é Crer e Ter Fé. Aí você pode pensar assim, mas, pregador, eu creio e tenho a minha fé. Eu creio em tudo isso que vocês falam aí e tenho fé. Mas você crê mesmo? E a tua fé está baseada, alicerçada naquilo que você crê? Naquilo que os teus olhos veem ou naquilo que o teu espírito recebeu através do Espírito Santo? Curioso, né? A palavra diz que aquele que crê não tem privilégio nenhum. Até os demônios creem. E queridos, a Bíblia diz que eles creem mais do que nós, porque eles creem em Jesus e estremecem. E nós só cremos. Então vamos ver o que a palavra de Deus traz a esse respeito. Eu quero convidá-los a ler comigo um texto que está na carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso que nós estamos falando. E lá então, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Próximo. Que a graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Queridos, a palavra então, ela está dizendo aí no versículo 1, que a graça e a paz nos sejam multiplicadas, olha só, pelo conhecimento. E esse conhecimento não é um conhecimento pequeno, é o pleno conhecimento. O que é uma coisa plena? É uma coisa que está na sua totalidade. Então, a palavra está dizendo que não adianta só a gente conhecer em partes. Eu preciso conhecer o todo. Eu preciso conhecer a ponto daquilo que eu acredito que eu conheço poder causar alguma mudança na minha vida. E é isso que precisa no sentido literal da palavra, uma coisa que deve acontecer com o crente.
Ele precisa ter, então, um conhecimento tal da palavra de Deus, a ponto deste conhecimento causar mudanças na sua vida. Senão ele só sabe, né? E mais nada. Nada mais do que isso. Aí nós viemos então para a palavra de Deus e percebemos que algumas coisas a Bíblia nos revela, né? E esse texto então ele está dizendo que a graça não é para satisfazer a nossa vontade. Eu creio na palavra de Deus, mas essa minha crença não é só para satisfazer uma vontade de que, tendo fé, as coisas vão acontecer a meu favor. Eu creio. Você crê em Deus? Sim. Claro que crê em Deus. Ah, ok. Mas e na palavra de Deus você crê? Eu creio. Mas você crê na totalidade da palavra? Pois é, sabe como é, né, pastor? É que isso aqui foi escrito faz muito tempo, né? Então as coisas já mudaram. A Bíblia já ficou desatualizada. Hoje as coisas mudaram. Então tem coisa ali que eu acredito, mas não é para mim isso aí. Talvez para vocês. Não, queridos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Assim como o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Mas crê em quê? Crê em Jesus, Filho, o Salvador, o Cristo, o Filho de Deus. Se eu creio nisso e tenho essa convicção, certo? Então eu sou salvo. Salvo, não no sentido de que, então quando eu morrer eu tenho meu lugar reservado no céu. Não, eu sou salvo das coisas naturais, das coisas mundanas que me apartam, que tentam me afastar da graça de Deus. E quando falamos em graça, queridos, não é apenas, graça pode parecer uma coisa engraçada, né? Não é graça no sentido de engraçado. É graça no sentido de favor imerecido. Nós já falamos aqui a respeito do que significa graça e o que significa misericórdia. Eu não vou repetir o que vocês já sabem, né? Certo? Graça, favor imerecido. Eu não mereço, mas por amor eu recebo. Ninguém é merecedor, mas por amor ele nos deu, juntamente com seu Filho, e de graça, todas as coisas. Aí hoje nós estamos aqui, né? Uma igreja reunida, unida, certo? Com um mesmo Espírito, uma mesma fé. Então eu tenho fé que faz com que a minha fé me capacita a crer no poder do Cristo, não no poder de Jesus, mas no poder do Cristo Salvador. Jesus, ele tinha poder? Jesus, ele manifestava o poder. Então eu não preciso ter fé para acreditar que Jesus manifestava o poder. Que as coisas aconteciam, né? Era visível. Agora, aquilo que estava oculto em Jesus, as coisas ocultas, que ele falou que nos deixou. Quando Jesus foi ao céu, ele falou: eu estou indo, tchau para vocês, estou partindo, peguei minha mala aqui e vazei. Então, quando eu chegar lá, depois que eu chegar lá, eu vou enviar para vocês o Consolador. Esse vos falará toda a verdade. Só que esse Consolador, você não vê ele. Então, Jesus, eu via ele fazendo os milagres ali.
Agora, o Consolador que ele falou que ia me mandar para mim, esse eu não vejo. Então, será que eu acredito nisso? Se eu não estou vendo? Foi falado agora há pouco aqui, né, a respeito de fé. A fé naquilo que a gente vê e naquilo que a gente não vê, né? A história do centurião e também de Tomé, né? Pois então, quer dizer, para acreditar tem que ver. Não, mas não é só ver, tem que ver e tem que tocar, tem que colocar o dedo na ferida. Se eu fizer isso, então aí eu vou acreditar. Então as pessoas viam Jesus operando milagres. Aí eles acreditavam, não, tinham fé, acreditavam em Jesus porque viam as coisas acontecendo. Agora, e a fé no Cristo, a quem eles não veem? Ou a quem nós não vemos? Cadê a minha fé? Será que a minha fé, ela opera da mesma maneira do que eu estivesse vendo alguém realizando os milagres? Eu preciso ver para crer, ou eu posso, através da minha fé, crer sem ver? Se eu creio nas coisas que eu vejo, isso não é fé, isso é uma realidade natural. Agora, e a realidade espiritual? Eu preciso da minha fé para que eu creia nas coisas invisíveis de Deus. Por isso, elas são invisíveis. Para que você e eu, tenhamos a nossa fé amadurecida. Muito simples, né? Muito simples isso. Se fosse impossível, Jesus não tinha falado isso para nós. Mas como ele falou, então pode ser. É possível. Vamos em frente. Vamos lá. Hebreus 11, versículo 1, por gentileza. Vamos ver o que nós temos escrito ali. Hebreus 11, 1. Olha o que a palavra diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso que a palavra diz a respeito da nossa fé. Certeza daquilo que eu espero e uma convicção de fatos que eu não estou vendo. Os discípulos de Jesus tinham fé que ele podia operar milagres? Sim, eles estavam vendo. Mas e a convicção no Cristo? Será que eles tinham? Não, né? Tanto que a própria palavra fala sobre isso. Quando aqueles dois estavam indo lá no caminho de Emaús, e vinham falando a respeito de algumas coisas, alguns acontecimentos dos últimos dias ali, as notícias que eles estavam vendo ali no Google e tal, né? Estavam recebendo mensagem no WhatsApp todo momento a respeito dessas coisas, né? Aí de repente vem alguém e tal e encosta neles ali e fala assim: escuta, o que é isso que vocês estão vendo aí no teu smartphone? Fala assim: tu não tem esse negocinho aqui? Tu não anda com isso aí? De onde é que tu vem que não tem esse aplicativo aí? Não, pois é, mas o que é isso? Não, estão falando aqui a respeito de Jesus que foi crucificado e tal. Nós esperávamos, nós acreditávamos, nós críamos que ele ia restaurar o reino, mas não, de repente o cara morreu. E agora nós ficamos aqui, um para cada lado aqui, igual o filhote de perdiz, né? Nasce e já cai um para cada lado, certo? Falaram assim: escuta, mas tu não está sabendo onde é que tu estava, que tu não sabia disso? Ele falou: pois é, que eu tive uns dias fora aí e tal, agora que eu estou voltando para cá. Aí Jesus então acompanha eles e tal. E olha que eles haviam andado com Jesus, queridos.
O que acontecia com eles? Eles criam que Jesus ia bagunçar o coreto daqueles dias, né? Que Jesus ia pegar os romanos e ia torcer o pescocinho de cada um lá e ia livrar os judeus dos romanos. Isso não aconteceu. Por quê? Porque Jesus ele veio para cumprir um propósito. E esse propósito se estabeleceu. Jesus ele veio para dar a sua vida em favor de muitos. Não só daqueles, mas muitos, que somos eu e você. Isso aconteceu. Só que isso frustrou uma expectativa. Aliás, quando se tem expectativa de alguma coisa, é a pior coisa que pode acontecer, né? Porque é muito provável que você vá ficar frustrado. Quando você tem muita expectativa, é o que eles tinham. Eles tinham muita expectativa que Jesus ia chegar lá e ia meter o pé na porta do César lá e ia bagunçar tudo. E não. Jesus ele ficou, como nós tivemos recentemente aí, a pessoa que falava que jogava nas 4 linhas, né? É o que Jesus fez. Por quê? Porque ele tinha uma convicção de um propósito. E nada afastou Jesus desse propósito. Glória a Deus, né? Queridos, tem um texto maravilhoso que está no livro de Abacuque. Abacuque não sei se vocês percebem, mas Abacuque não é muito citado assim nas ministrações, né? Eu acho que eu nunca usei, primeira vez. Certo? Abacuque, capítulo 2, versículos 2 a 4. Isso. Abacuque, capítulo 2, versículos 2 a 4. Queridos, prestem atenção nisso. Uma vez que hoje nós teremos a ceia, e a ceia nada mais é do que fazer esta celebração em memória de alguma coisa que aconteceu naqueles dias, certo? E Abacuque, um profeta, Abacuque, aproximadamente 600 anos antes do nascimento de Jesus, ele já falava sobre um aspecto daquilo que ia acontecer 600 anos depois. E ele disse assim: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida por alguém que passa, mesmo que alguém passasse correndo. Então ele ia ter uma visão sobre tábuas. Até o mensageiro, até uma pessoa que passasse rápido por ali, ia poder ver aquilo que estava escrito nas tábuas. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, 600 anos depois. Ela se apressa para o fim e não falhará. Não falhará, queridos. Mesmo que pareça demorar. Quanto tempo demorou? 600 anos. Espere, porque certamente virá. Não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo, quantos justos temos aqui? Amém. O justo viverá pela sua fé, e não por aquilo que ele apenas crê, mas pela sua fé. Queridos, que tábuas é essa que o profeta, que Deus falou, trouxe essa visão ao profeta, para que ele escrevesse? Escreve essa mensagem em tábuas. Que mensagem é essa? A mensagem da cruz. Essas tábuas da cruz. Queridos, eu não posso transformar isso numa idolatria. Sabe por que eu não posso transformar a cruz numa idolatria? Vamos ver Abacuque 2, versículo 19 e 20. Mesmo capítulo aí, Abacuque 2, 19 e 20. Vamos ver o que a palavra nos diz. Falamos, ou a Bíblia fala a respeito dos ais de Abacuque, né? Ai daquele outro, ai daquela também, ele não fala isso, ai daquela, isso, né? Ai daquele que diz a
madeira. Acorde! Acorde! Desperta! Escuta, o que está fazendo aí parado? Acorda, desperta! Alguém que dá ordem à madeira. Ai daquele que dá ordem à madeira. Ai daquele que vem fazer campanha no pé da cruz e fica falando para a cruz: escuta, eu vim aqui, sei lá quantos domingos, quarta-feira, quinta-feira, eu vim aqui, me depositei aos pés da cruz. Então agora você aí, você tem uma obrigação de atender a minha vontade, e não a vontade daquele que subiu na cruz, mas a minha vontade. O que a palavra diz? Ai daquele. Certo? Versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, ou seja, queridos, Deus é soberano sobre todas as coisas. Queridos, quando eu creio em alguma coisa, apenas creio, isso faz com que a pessoa se sinta no direito de exigir coisas. A pessoa se sinta no direito de que, através da sua crença, ele acha que o poder de Deus precisa ser manifesto para que então a sua vontade própria pessoal seja atendida da maneira com que ele quer, e não da forma como a vontade de Deus pode ser estabelecida na vida dele. Por que isso? Porque ele não tem conhecimento da vontade de Deus para a vida dele, certo? Então ele acredita que o poder de Deus, porque ele tem ali uma chave, e essa chave, ao momento que ele aciona essa chave, ele aciona o poder de Deus em favor da vida dele. Então ele acha que porque ele é crente, ele é bonitinho, ele vem na igreja todo domingo, né? Ele dá o dízimo dele, ele traz a oferta dele, aí Deus então está comprometido de atender a sua vontade. Deus ficou devedor dele, hein? Porque ele trouxe o dízimo e trouxe a oferta dele. Então Deus está devendo para ele. Então agora Deus é obrigado a atender a vontade dele, da cabecinha dele. E quando as coisas não acontecem conforme a cabecinha dele acha que deve acontecer na vida dele, ele magoa com Deus. Não vou mais naquela igreja porque eu até dei meu dízimo lá e as coisas não aconteceram como eu queria. Certo? Ele sai aí fazendo corrente, fazendo campanha, fazendo isso, fazendo aquilo, e cada vez fica mais acorrentado, mais enredado, com a vida mais perturbada, e ele acha que não, porque eu estou fazendo isso para Deus, ou porque alguém me disse que tem que ser assim, né? Então ele dá o dízimo, dá a oferta, dá isso, dá aquilo, deu até o carro dele na campanha da igreja, e escuta aí, não aconteceu nada para a minha vida. Aí ele fica magoado com Deus. Queridos, Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem um compromisso com você, de acordo com a palavra dele, e não de acordo com a sua cabeça. Certo? Deus tem um compromisso contigo? Sim. E esse compromisso chama-se amor. Ele ama tanto você que ele enviou o Filho dele, único, unigênito, para purificar um pecado que você herdou. Queira ou não queira, você herdou um pecado. E Deus, na sua infinita bondade, pegou o que ele tinha de mais precioso, que era o Filho dele, e mandou para cá, para ele morrer e pagar um preço com o seu sangue. E esse preço foi pago. Ele já pagou. Você não precisa pagar mais nada. Você não precisa se sacrificar.
Você não precisa subir a escadaria do não sei de qual lugar lá de joelhos. Querido, não precisa. Ele já fez. Cada vez que eu faço uma corrente de oração, blá, 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 ou uma campanha, não sei para mais o quê. Cada vez que eu faço um sacrifício, né? Tem alguns amigos que tem uma crença que não é a mesma crença nossa, né? Não tem a mesma fé que nós temos, que todo ano vamos fazer uma caminhada lá num percurso de 16 quilômetros. Isso acontece assim bem no finalzinho do verão, então é quente, né? E vão lá e tal, e quanto mais quente for o dia, mais suado eles estiverem, mais Deus então vai ficar comprometido o ano inteiro, porque olha, eu fiz a minha penitência aqui, né? E vão lá para o lugar. Queridos, Deus não tem nada a ver com isso. Quando essas pessoas fazem isso, eles estão virando as costas para aquilo que Jesus fez na cruz. A obra redentora de Jesus não significa nada. O que significa é o esforço, o sacrifício pessoal de cada um. Certo? Triste isso, né? Pois é, lamentável, né? Vamos em frente. Livro de Gênesis, capítulo 3, queridos, nos fala assim, também a respeito disso, né? Sobre uma vontade ou uma necessidade que existe no coração. Foi falado aqui das pessoas humanas, seres humanos, né? Uma vontade que existe nos corações de ter antes do ser. Capítulo 3 de Gênesis, que fala a respeito da queda, ele fala sobre isso. E a Bíblia fala que Satanás, então, ele colocou no coração do homem uma vontade de ter conhecimento sobre o bem e o mal, e não de ser algo que Deus queria que ele fosse. Certo? Aí com isso aconteceu a queda do homem. Deus permitiu que isso acontecesse. Não pensem vocês que, poxa vida, mas Deus deixou o portão do jardim, a porta aberta, e a serpente então entrou lá dentro e foi tentar a mulher, ai coitadinha. Não, queridos, Deus foi permissivo. Então isso aconteceu. Com isso, foi inflamado então este desejo de ter as coisas. Só que o inimigo, o diabo, ele não parou por aí. Um bom tempo depois, ele voltou para fazer a mesma coisa. Só que dessa vez com Jesus. Quando o Espírito Santo, o Espírito, leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, o que o diabo fez com Jesus? Tentou Jesus, tentando fazer com que Jesus quisesse ter alguma coisa. Ó, tá vendo todos os reinos da terra? Não, tudo isso eu posso te dar. Aí você vai ter. Só que para isso precisava adorar o diabo. E todas as vezes que o diabo tentou Jesus, ele tentou usando a palavra, queridos. Certo? E é muito comum, né? Você está andando pela rua e alguém chegar para você e te falar um texto bíblico para a tua vida. Mas será que de fato essa pessoa está sendo um instrumento de Deus na tua vida ou um instrumento do outro lado? Certo? O que a palavra diz? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Então, nem todo, queridos. Então, fiquem com o pezinho atrás. Muitas vezes você está andando na rua, vem aí um abençoadinho, uma abençoadinha aí, né, te dá profetada na tua vida. Fique esperto com isso. Certo?
Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, eu nem te conheço. Profetadas que são comuns acontecerem na vida dos irmãozinhos aí. Vamos lá. Falávamos a respeito da tentação aí, né? Livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 agora, por gentileza. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos ver o que a palavra nos diz. Não pedi. Isso. Só citei o capítulo 13 de Gênesis. Isso. 2 Pedro 1, 3. Olha só. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Queridos, a palavra de Deus diz que a vida, ela vem antes da piedade. Outras versões falam do amor, né? A vida e o amor. Vida e piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então nós temos vida. E essa vida que nós temos, ela nos capacita para nós termos piedade. E isso é possível pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Quem nos chamou? Jesus Cristo. Para a sua própria glória. Glória de quem? Dele, né? Jesus. E virtude. Virtude aqui, queridos, é aquilo que nos capacita para realizar um trabalho. A glória é a glória de Deus, através do Espírito Santo na nossa vida. Isso, então, nos capacita a realizar um trabalho, virtude. E, queridos, é tão interessante quando fala vida e piedade. O que é a vida? Jesus diz que Ele é a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Vida, queridos. Vamos pegar um exemplo. Uma criança, um bebezinho, um recém-nascido. Antes de chorar, ele precisa respirar. Ele respira primeiro, ele aspira, para que então ele manifeste a vida. O que foi que Deus fez quando ele formou o homem? Não quando ele criou o homem, mas quando ele formou o homem. Ele soprou nos seus narizes, né? O fôlego da vida. E o homem se fez alma vivente. Antes da criancinha chorar, ela aspira a vida, ela respira, aí então ela chora. Primeiro, queridos, vem o espírito, depois a vida. Não a vida depois do espírito, ao contrário. Primeiro vem o espírito, depois a vida. Então, quando eu tenho esse entendimento, que eu já recebi o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, então, me capacita para ter vida. E vida, querido, significa que você vai frutificar. Todo ser vivo, seja ele animal ou vegetal, ele se reproduz. Ele gera outras vidas.
E para que esse ser vivo que recebeu vida possa gerar outras vidas, isso acontece através da nossa fé, naquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Virtude no sentido de realizar um trabalho. Que trabalho é esse que ele nos chamou para fazer? Está escrito. Vão e preguem o evangelho a toda criatura. Não só para aquele que você achar bonitinho, assim, bem penteadinho, né, cabelo bem com gel, assim, não. Toda criatura. É aquele cidadão ali que está perfumadinho, bonitinho, né, que você pode até dar um abraço nele, né? E aquele também que você não quer nem chegar perto. É toda criatura. Criatura envolve macho e fêmea aí, né? Certo? Então, queridos, ele nos chamou para quê? Para isso. E através da minha fé, não em Jesus, homem, mas a minha fé no Cristo Salvador. Esse Cristo Salvador é a pessoa, é o cara que salvou a minha vida. Então, como eu creio em Cristo, o que foi que Pedro falou para Jesus quando Jesus pergunta: escuta, o que dizem aí a meu respeito? Uns falam que tu é Elias, outros que tu é um profeta e tal, né? E você, Pedro, o que você diz? Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo. Ele não falou, não, tu és Jesus. Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso, queridos, essa resposta dele, essa visão que ele teve de Jesus, isso mudou a vida dele, assim como muda a nossa vida. Amém? Mudou de tal forma que ele ganhou uma nova identidade. Além dele ganhar uma nova identidade, Jesus falou para ele também que por esta resposta, por esta fé, ele ia ter também uma capacidade de, através da vida dele, ser formada uma igreja. Ou seja, um fundamento. Por conta deste fundamento, Jesus estabeleceu a sua igreja, através da vida dele. E diz também que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por conta dessa resposta. Uma resposta certa. Se ele tivesse respondido, não, tu és Jesus, pronto. Nós não estaríamos aqui hoje, queridos. Mas por conta da nossa fé, naquilo que aconteceu há quase 2000 anos, então nós estamos aqui, para hoje podermos comemorar, celebrar, neste momento precioso na vida do crente que tem fé, não só do crente que crê, mas do crente que crê e tem fé. Hoje então nós vamos ter o nosso momento de ceia, certo? Eu quero ler um texto aqui que está no livro de João 17, João capítulo 17, 3-8, por favor. Vamos ver o que a palavra fala a respeito disso que nós vimos aqui. Olha o que ele diz lá. João 17, 3, né? E a vida eterna é esta. A vida eterna é esta. Que conheçam a Ti. Queridos, nós que conhecemos ao Cristo, então nós temos a nossa vida eterna. A vida eterna é esta. Esta é agora. Conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Próximo. 3-8 lá, vamos ver. Eu te glorifiquei na terra. Como que Jesus glorificou o Pai na terra?
realizando a obra que me desse para fazer. Ou seja, ele não ficou esperando o outro fazer no lugar dele, ele foi lá e fez. Próximo, aí, isso. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Está falando aqui da Trindade, né? Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Provém de Deus, não da força do seu braço, do seu trabalho. Todas as coisas que eu tenho, é Deus que me dá. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Que palavras são essas, queridos? Está tudo aqui, é só procurar. E eles a receberam. Verdadeiramente reconhecem que saí de ti e creram que tu me enviaste. Que texto maravilhoso, né? Nós cremos que Deus enviou o Filho para realizar tudo isso aí que ele falou. Eu tenho fé nisso. Eu sei que é assim. Ninguém vai mudar o meu pensamento a respeito disso. Por esse motivo é que nós vamos celebrar a ceia. Em memória. Isso, pode chamar lá os meninos, por favor. E para a ceia, queridos, então, nós vamos ler um texto que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Isso, muito bem. 1 Coríntios 11, 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Próximo. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Queridos, então nós temos aqui os elementos, né? O pão simbolizando o corpo de Cristo, o suco simbolizando o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. Ele teve o corpo moído e o sangue derramado. Então esses elementos significam o que Jesus fez por amor de nós. Ele nos amou e ele se entregou. Então hoje nós comemoramos isso em memória, através da nossa fé. Não apenas porque eu creio numa história, mas porque eu tenho fé naquilo que eu recebi através deste ato que Jesus realizou. Amém? Muito bem. Então, vamos sair do nosso lugar. Você pode pegar o pão ali, o suco, e vamos fazer aqui um momento pessoal nosso. Nós vamos